Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Virtual Education, primeira aula aí de cinemática. Bem, na cinemática o que mais importa pra gente é o pleno conhecimento, ok? Das grandezas, posição, velocidade, aceleração e tempo. A ideia é que basicamente vamos trabalhar com essas quatro grandezas. Toda cinemática se inicia e encerra com essas quatro grandezas. Bem, posição é uma coisa que eu não preciso explicar. Posição a partir de um referencial, isso é importante. Posição, a grandeza posição, vamos falar um pouco da grandeza posição. Ok? Ela só pode ser definida, você só pode definir uma posição a partir de um referencial. Sem um referencial não existe posição. Mais para frente nós vamos voltar na definição de posição e tudo mais, quando falarmos de movimentos bidimensionais e tudo mais, porque existe diferença entre a grandeza posição e a grandeza deslocamento. São diferentes, ok? Mas por enquanto não vamos nos entreter muito nisso não, porque o que eu quero passar para vocês hoje é a parte matemática de derivada integral, a conexão entre derivada e integral dentro da parte de cinemática. Então, vamos lá, vamos ficar por enquanto só com a ideia de posição. Bem, você só pode definir uma posição a partir de um referencial. E aí, a partir da ideia de posição, vamos entender o que é a velocidade. Velocidade é aquela grandeza que vai ser responsável pela mudança da posição. Então, se eu estou numa posição, sei lá, 5, é um valor da minha posição, 5, e a minha velocidade é 0, isso quer dizer que a minha posição não vai mudar. Porque quem determina a mudança da minha posição é a velocidade. Vocês entenderam? Então, se eu não tenho velocidade, minha posição não muda, ok? Uma coisa importante, que é o que eu quero realmente passar para vocês hoje, é que se eu pegar a minha posição, que nós vamos chamar de S, ok? Digamos que a minha posição ela possa mudar com o tempo, ou não. Então vai ser um S de T. Se eu pegar a minha posição e derivar ela, ou seja, vou usar aqui essa notação aqui. A derivada é em relação ao tempo. DDT, vou escrever aqui um pouquinho separado. DDT de S de T. Se eu pegar a minha posição e derivar em relação ao tempo, eu vou ter a minha velocidade, que depende do tempo. Ok? Pode depender ou não. A gente coloca a ideia de que dependa, mas pode não depender. Então, velocidade é a grandeza responsável pela mudança da posição. Essas definições elas são bem importantes, tá? Porque a gente vai usar elas toda hora. E aí entra a aceleração. Bem, a aceleração ela vai ser a grandeza responsável pela mudança da velocidade. O que a velocidade faz com a posição, a aceleração faz com a velocidade. Então, se eu estou me movendo lá a 20 metros por segundo, estou no meu carro a 80 km por hora, melhor, né? Estou no meu carro a 80 km por hora e a minha aceleração é 0, isso quer dizer que a minha velocidade vai se manter 80 km por hora. Agora, se eu estou a 80 km por hora e decido ir até chegar ao limite da pista a 100 km por hora, enquanto eu estou saindo de 80 km por hora até chegar a 100 km por hora, eu vou ter uma aceleração. Isso porque a minha velocidade está mudando. Então, quem dita a mudança da velocidade é a aceleração. E, da mesma maneira que existe uma relação entre a velocidade e a posição, existe uma relação entre a aceleração e a velocidade, que vai ser o quê? dt, ou seja, a derivada em relação ao tempo da velocidade vai ser igual à aceleração.
que seria um A de t. Lembrando que isso aqui, ele pode ou não depender do tempo. Eu estou colocando aqui, como se dependesse, tá? Bem, essas definições, elas são super interessantes. E também, nós aprendemos lá em cálculo 1 que as operações de derivada e integral são operações inversas. Ou seja, se eu pegar a minha aceleração e integrar, eu vou ter a minha velocidade. Se eu pegar a minha velocidade e integrar, eu vou ter a minha posição. Pego a posição, derivo, tenho a velocidade. Se eu pego a velocidade e integro, eu tenho a posição. Ok? Então, posição derivou velocidade, velocidade derivou aceleração. Aceleração integrou velocidade, velocidade integrou posição. Basicamente, essas são as relações mais importantes. E para começar, a gente vai fazer o seguinte. Dentro da parte cinemática, a gente vai sempre estar procurando as funções, que seria S de t, o V de t e o A de t. São as funções do tempo, da posição, velocidade e aceleração. Eu vou sempre estar procurando essas funções. E a ideia vai ser que, com algumas informações que eu te dou, você consiga determinar as outras. Bem, para começar, vamos falar um pouco do movimento retilíneo uniforme. Ok? O que o movimento retilíneo uniforme nos diz? Ele descreve, né? Ele descreve um movimento onde a posição ela varia, certo? É variável. A velocidade ela é constante. Essas são definições do movimento retilíneo uniforme. Eu já estou pegando um movimento específico onde eu sei que a posição é variável, a velocidade é constante e a aceleração é zero. É constante igual a zero. São as definições do movimento retilíneo uniforme, certo? Aí o que acontece é o seguinte. Com base nessas definições, vamos provar isso? Bem, eu sei que a função do movimento retilíneo uniforme, a função da posição, se escreve assim. S de t é igual a S0 mais VT. Eu sei essa fórmula, tá? A meta aqui vai ser a gente conseguir sair de uma fórmula para outra. Isso vai ser sempre dentro da cinemática. Quando nós migrarmos para a dinâmica, que é a segunda parte do nosso curso, nós vamos aprender a deduzir essas fórmulas a partir de outros princípios que são mais palpáveis para o ser humano. Então, muitas das vezes eu vou te dar algumas informações, e aí você vai falar, da onde saíram essas informações? Bem, por enquanto, você só aceita e aprenda a trabalhar com elas, com as informações que eu te dou. Quando chegar na dinâmica, aí você vai entender como funciona para a gente obter essas informações e voltar para cá e trabalhar com elas, ok? Então vamos lá, eu já estou te dando essa informação, que a função posição é igual a S0 mais VT. Essa aqui é relativamente fácil de entender, uma vez que a gente aprende ela desde o ensino médio. Mas vamos lá, posição final é igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Eu afirmei para vocês que se eu pegar a minha posição e derivar, eu vou obter a velocidade. Então, se eu pegar aqui, ds de t dt, ou seja, eu estou derivando a posição em relação ao tempo, a posição inicial é uma constante, ela está sozinha, e a derivada de constante sozinha é zero. Mas, agora eu tenho aqui, essa aqui é a velocidade, que seria a velocidade inicial, ou qualquer velocidade, uma vez que a velocidade ela é constante. A velocidade ela não está sozinha, é uma constante, mas ela não está sozinha, ela está acompanhada do t. Então eu vou repetir a velocidade e derivar o t. A derivada de t é 1, certo? Eu posso dizer que isso aqui vai ser a mesma coisa aqui. ds dt, como eu mostrei aqui para vocês, é o v de t. Então, v de t é igual, aqui é 0 mais v, é igual a v. O que esse resultado está mostrando para a gente? Esse resultado, ele está dizendo que
a função da velocidade em relação ao tempo, ou seja, como a minha velocidade é descrita ao longo do tempo, é v. E note que aqui eu não tenho t, ou seja, não importa o valor de t que eu escolha, eu vou sempre ter v. Isso quer dizer que a nossa velocidade ela é constante. Isso aqui prova que dentro desse movimento aqui, que é o movimento retilíneo uniforme, dentro dessa descrição, a minha velocidade é constante. Outra coisa que eu afirmei para vocês é que a aceleração era zero. Então a gente pode fazer o mesmo procedimento e fazer aqui. Ó. Eu já tenho essa fórmula da velocidade. Se eu já tiver a fórmula da velocidade e eu derivar ela, eu vou achar a fórmula da aceleração. Então eu vou pegar aqui, ó, dv de t dt, estou derivando a velocidade em relação ao tempo. Isso vai ser igual, de acordo aqui com essa definição, vai ser o meu a de t. Vai ser igual ao meu a de t. E agora vamos derivar. Se eu derivar aqui, ó, eu vou escrever a definição da derivada, certo? Que é essa lá daqui, que vai ter essa descrição, que é a aceleração. Agora eu tenho que derivar aqui, só que esse v é constante. Se eu derivar uma constante, dá zero. Então eu provo que a aceleração, não importa o valor de t, ela é zero. E aqui eu consigo ver, ó, minha posição é variável, porque de acordo com os valores que eu colocar aqui para t, eu vou ter diferentes resultados para a posição, desde que a velocidade não seja zero. Porque se a velocidade for zero, aí não importa qual valor que eu escolha para t, eu vou sempre estar parado na posição S0. Mas se minha velocidade não for zero, a gente está assumindo que a velocidade não é zero, então eu vou derivar isso aqui e eu acho que a minha velocidade ela não é zero, mas ela é constante. Se eu derivar isso aqui, eu vou estar derivando uma constante, eu vou achar a aceleração é zero. Essa foi só uma descrição boba para a gente usar como exemplo. Eu vou deixar para vocês fazerem com essa função aqui, ó, que é super interessante. S é igual a S0 mais V0t mais a t ao quadrado sobre 2. É outra função que nós aprendemos lá no nosso ensino médio, que é a do movimento retilíneo uniformemente variado. De acordo com o que vocês aprenderam aqui agora, se eu pegar essa função, ou seja, e derivar, quando eu falo derivar os dois lados, isso aqui é um S de t, né? Se eu pegar isso aqui e derivar, eu vou ter o v de t. Aí desse lado vocês vão escrever v de t e do lado da igualdade vocês vão pegar e escrever a derivada. Essa derivada ela tem que dar v0 mais at. Por quê? A derivada da função posição, vai dar para vocês a função velocidade. E a gente aprendeu lá no ensino médio que a função velocidade no movimento retilíneo uniformemente variado é v igual a v0 mais at. E se eu pegar isso aqui e derivar novamente, aí eu vou encontrar que o a de t é igual a onde essa definição aqui no final está dizendo que a aceleração é constante, que é uma das definições dentro do movimento retilíneo uniformemente variado. Bem, da mesma maneira que vale a derivada, vale também a integral. Então, nessa parte da cinemática, a gente vai sempre trabalhar muito assim. Eu vou te dar uma função. Ó, toma essa função da velocidade. Agora, diz para mim qual é a função da aceleração. Aí você, se ele me deu a função da velocidade, eu preciso derivar. Aí eu vou falar assim, ó, toma essa função da aceleração e diz para mim qual é a função da posição. Aí você vai pegar, ele me deu a função da aceleração. Então eu vou integrar uma vez, aí eu vou achar a função velocidade. Foi o que foi pedido? Não. Então eu vou integrar mais uma vez e vou achar a função posição. Basicamente, a cinemática é só isso. Essa cinemática da graduação é só essa ideia. Agora, o que pode complicar vai ser de acordo com as funções que eu vou te dar, que você vai ter uma certa complicação na hora de derivar e integrar. Com base nessas definições, é que nós criamos o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado, que está escrito aqui em cima. Eu parto do princípio que, toma aí, essa aceleração vale zero. Se a aceleração vale zero, me dá a função posição. Se a aceleração vale zero, aí eu posso integrar, aí aparece uma constante, eu integro de novo e aparece essa fórmula. Então,
com base na definição aceleração é igual a zero, eu consigo deduzir todas as funções do movimento retilíneo uniformemente variável. Da mesma maneira que eu falar, e se eu quiser um movimento onde a aceleração seja constante? Aí eu pego, no caso partindo dessa aqui, a aceleração constante, eu integro, vou cair nessa daqui, eu integro e caio nessa outra grande aqui. Ou seja, com base na definição aceleração constante, eu defino o movimento retilíneo uniformemente variável. Tá, essas foram duas, onde uma aceleração é zero e a outra é constante. Só que eu posso criar agora qualquer movimento. Eu posso pensar, e se minha aceleração for exponencial de t ao cubo sobre 3? Posso ter esse tipo de aceleração. E aí eu vou pegar a exponencial de t ao cubo sobre 3, vou integrar para achar a nova função da velocidade que é específica para esse movimento, e eu integro de novo para achar a nova função da posição que é específica para esse movimento, que para a gente não tem nome. Os únicos que têm nome aqui é o movimento retilíneo uniforme, o movimento retilíneo uniformemente variado, porque eles são bem simples, mas eu posso criar agora qualquer tipo de função, e esse vai ser o nosso objetivo aqui dentro da cinemática. Aqui foi só uma ideia, na próxima aula a gente vai pegar um desses movimentos e vamos destrinchar, ver na forma de gráfico e tudo mais. Espero que vocês tenham curtido, não deixa de se inscrever aqui embaixo e dar o like, porque isso ajuda muito o canal, e sempre divulgue aí com os seus amigos que tenham interesse. Valeu!